assim ele tem crescido e aprendido no meio da nossa cultura, né? Deus colocou ele no nosso meio, ele tem sido uma bênção aqui com a gente. E também quero hoje orar, que foi aniversário essa semana também do irmão José. Ele hoje não está, né? E foi aniversário dele essa semana. Eu falei com ele por telefone no dia do aniversário dele e eu quero abençoar a vida dele também, apesar de ele não estar presente aqui, né? Então eu quero lá. Tem mais alguém que fez aniversário esses dias? Tem mais alguém aqui que fez? Que às vezes eu não estou sabendo, né? Eu não sou aniversário de todo mundo. Então eu quero abençoar essas vidas e aproveitar esse momento também para orar pelas necessidades das pessoas, né? Hoje eu não recebi nenhum pedido de oração especial, mas nós vamos continuar orando, né, pela vida dos nossos irmãos, que nós sabemos que tem lutado, a irmã Dora, né? Nós vamos continuar orando por ela. Semana passada ela esteve aqui com a gente, celebrando junto com a gente a Páscoa. Nós vamos continuar orando por ela, pela família dela, vamos continuar orando pela irmã Ádia, né? A irmã Ádia está aqui, a André está aqui também, né? Glória a Deus de ver vocês aqui, né? Coisa boa. Nós vamos continuar orando pela vida das pessoas que precisam do milagre de Deus. A irmã Célia Sônia, né? A irmã Jane que está no Brasil, né? Ela viajou sexta-feira, foi para o Brasil, né? Daqui a pouco ela está de volta com a gente. Nós vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão precisando. E eu peço que continue orando também, né? Pela minha priminha, né? A filha da minha prima, né? A prima de 2º grau, que é a Tom, né? Que eu compartilhei com os irmãos, que ela foi diagnosticada com leucemia. Ela está em tratamento, graças a Deus, os exames, todos que ela tem feito, né, desde depois da primeira semana, né, que nós começamos a orar, tem dado negativo, tem dado contagem zero, né, mas eles não vão interromper o tratamento, eles vão continuar fazendo, né, é assim que se lida com esse tipo de enfermidade, que pode ser fatal. Então nós queremos, o que eu peço também é que a gente ore pelos pais, né, a minha prima, né, a Thaís, o pai dela, o Rodolfo, né, que eles, né, sem dúvida, como pais, estão sofrendo muito, né, de ver, né, a sua filha nessa condição, né, da irmãzinha dela, a Manuela, a Manu, né, ela é um pouco mais velha, tem 6 ou 7 anos de idade. Ela gosta de falar inglês. Toda vez que eu tenho contato com eles, ela conversa em inglês comigo, que ela estuda inglês no Brasil, né, e ela acha o máximo, né, e eu brinco sempre com ela: How are you, Manu? Né, e eu quero que a gente ore, né, porque todos eles estão sofrendo, né, os meus tios estão sofrendo. Eu queria que a gente orasse, né, para que o Senhor possa consolar essa família e alcançar essa família, amém? Então vamos orar como igreja. Eu convido você nesse momento a ficar de pé, porque eu não queria orar sozinho. Você faz a tua oração junto comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós levamos, Senhor, os pedidos de oração diante de Ti, Senhor. Hoje nós pedimos, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor, Pai querido, faça o Teu Evangelho crescer. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, alcance os corações, Senhor, desta cidade, Deus Pai, que o Senhor possa transformar, Senhor, as nossas nações, Senhor, Pai querido, pela palavra do Evangelho, Deus Pai. Nós vemos como o mundo anda dividido, Senhor, Pai querido. Nós vemos, Senhor, como tem havido, Senhor, Pai querido, lutas extremistas, Senhor, no meio da política, Senhor, no meio da cultura, Deus Pai. E tudo isso, Senhor, está acontecendo hoje, Deus Pai, porque a Tua igreja, Senhor, tem se fechado dentro das 4 paredes e não tem pregado o Evangelho. Senhor, Pai querido, Senhor, muitas vezes nós dependemos da mídia e achamos que, Senhor, Pai querido, postando as nossas pregações ou falando das coisas de Jesus, nós estaremos alcançando, Senhor, todas as pessoas. Sem dúvida, o Senhor usa todas as coisas, Deus Pai, mas o Senhor não substituiu, Senhor, o chamado que o Senhor teve, Senhor, diante da Tua igreja, de levar a cada um dos Seus filhos, a cada um dos Seus discípulos, a compartilhar o Evangelho, Senhor, com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, encoraje-nos, Senhor, a abrirmos as nossas bocas, a pregar o Evangelho de Jesus aos nossos amigos no trabalho, aos nossos vizinhos, Senhor, aos nossos colegas de escola, Deus Pai, para que, Senhor, Pai querido, eles possam, Senhor, ouvir uma palavra, Senhor, que vem da Tua palavra, Senhor, e ver o testemunho desta palavra vivido nas nossas vidas. Por isso, ajude-nos, Senhor, a caminhar em santidade, para que nós possamos ser luz deste mundo, Senhor, e refletir a luz de Jesus que há em nós. Por isso, Senhor, Pai querido, hoje eu peço também pela necessidade daqueles que estão sofrendo. Nós pedimos, Senhor, Pai querido, pelos enfermos. Nós pedimos, Senhor, por um milagre Teu, Senhor, Pai querido. O Senhor é o Deus que fez todas as coisas, inclusive as ciências. E o Senhor pode usar, Senhor, o milagre, os médicos, as medicinas, porque tudo lhe pertence. E seja feita a Tua vontade na vida dessas pessoas. Te pedimos, Senhor, pela saúde da irmã Dora.
pela sua família, Deus Pai, nós pedimos pela Ádia, Senhor, que continue, Senhor, dando saúde a ela, Deus Pai, nós pedimos, Senhor, pela Tonton, Senhor, nós pedimos pela irmã Célia Sônia, nós pedimos pela irmã Jane, Deus Pai, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que neste momento precisam, Senhor, de ser sustentados pelo poder da Tua palavra, Deus Pai, que o Senhor ajude aqueles que estão inconsolados, aqueles que sofrem nesse momento, que o Senhor seja a esperança no nosso coração, Deus Pai, porque este mundo não pode nos dar a esperança duradoura, mas Tu és, Senhor, a nossa esperança eterna. Por isso, Senhor, nos faz lembrar das Tuas promessas e da Tua aliança, Deus Pai. Senhor, quebranta os nossos corações para nos arrependermos dos nossos pecados e vivermos uma vida nova em Jesus Cristo. Por isso eu oro, Senhor, também pela minha família no Brasil, Senhor, pelas famílias dos meus irmãos que estão aqui ou nos seus países, Deus Pai, te pedimos, Senhor, que nós possamos levar a palavra do Evangelho para trazer vida a estas famílias, Deus Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui hoje está, por este momento do culto, onde nós podemos levar as nossas orações a Ti, sabendo que o Senhor nos ouvirá e não deixará as nossas orações sem resposta. Que o Senhor prepare o nosso coração para aceitarmos a Tua vontade, Deus Pai, e que seja o Teu reino estabelecido em nosso meio. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Nem o José nem o Ricardo estão aqui, né? Eu ia chamar eles para orar com eles, mas que o Senhor os abençoe com paz e alegria, né? Se eles estiverem nos ouvindo, e que Ele possa, né, fazê-los prosperar. E quando eles estiverem aqui, nós vamos então mais uma vez, né, chamá-los e abençoá-los, né, com as nossas orações. Amém? Eu convido vocês a abrir a palavra em Isaías capítulo 31. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao livro de Isaías, e hoje vamos ao capítulo 31, que é um capítulo curto, um capítulo pequeno, que tem apenas 9 versículos. E hoje nós vamos começar a aprender, né, com o capítulo 31. Tenho mostrado para os irmãos que desde o capítulo 27 até o capítulo 32, né, que será o próximo capítulo que eu vou ministrar, Isaías, ele fala de uma maneira muito específica com Israel. Né? E como Israel estava duro de coração e tendo dificuldade de ouvir e receber a palavra de Deus, Deus estava sendo bem claro e explícito, apontando exatamente cada pecado que eles estavam vivendo, que não estava agradando a Deus, que estava levando eles à destruição. Então Deus está sendo bem específico, Ele está, né, deixando tudo muito claro, né, lógico, com a intenção, né, de trazer restauração no meio daquela nação, que é uma nação que Deus escolheu para si mesmo, né, para que todos os povos da terra fossem abençoados através da nação. E às vezes quando a gente pensa no judeu, a gente pensa que os judeus eles eram especiais. E se você depois ler Deuteronômio capítulo 7, você vai ver que Deus não escolheu, né, a nação de Israel por eles serem especiais. Pelo contrário, vocês não eram grandes, vocês não eram muitos, vocês não eram fortes, né? Por isso eu escolhi vocês. Né? Eu não precisava de alguém muito poderoso, muito forte, porque Deus não queria mostrar o poder do homem, Deus queria mostrar o seu poder na vida do homem. Então Ele chamou, né, em Abraão aquela nação, né, e Ele disse, quando Ele prometeu isso a Abraão em Gênesis capítulo 12, Ele disse que pela vida dele, pela vida daquela nação, todas as nações da terra seriam abençoadas por Deus. Então Deus nunca quis apenas abençoar uma única nação, Ele sempre quis abençoar todas as nações, mas Ele, né, no seu plano, escolheu uma nação como veículo para essa bênção. Eles tinham que ser uma bênção para o mundo, e mesmo que nós estamos vendo aqui que eles estivessem rejeitando este chamado, assim a gente pode dizer, né? Rejeitando, né, essa tarefa que Deus estava, Deus ainda assim abençoaria as nações da terra através daquela nação, e Ele fez isso trazendo o Salvador, o Messias, Jesus Cristo, né, como fruto daquela nação. Então, né, o plano de Deus é infalível, né? O homem falhou, mas Deus não falhou no seu plano, né? Porque no plano de Deus tudo já estava bem desenhado, e sabendo Deus que o homem falharia, Deus não falharia na sua promessa. Então, quando eles falharam em levar a presença de Deus ao mundo, Deus trouxe Ele mesmo ao mundo através daquela nação, com o nascimento de Jesus. Jesus é o homem, 100% homem e 100% Deus, que vem daquela nação para abençoar todas as nações da terra.
né? Então, ele cumpre a sua promessa. E aqui, no capítulo 31, né, mais uma vez agora Deus vai chamar a atenção de Israel, né? Até o capítulo 32 ele faz isso com Israel, nós vamos ver mais uma vez na semana que vem, mas aqui agora tem uma ênfase interessante no capítulo 31, eu ainda não vou fazer a leitura, daqui a pouco nós vamos fazer a leitura, mas ele vai mostrar aqui no capítulo 31 que a segurança da humanidade, a segurança das pessoas, a segurança daqueles que creem em Deus, está no poder e na sabedoria de Deus e não dos homens. Ou seja, a sua segurança está no Senhor, no poder do Senhor e na sabedoria do Senhor, e não no poder dos homens e não na sabedoria humana. Deus vai deixar isso muito claro aqui nessa passagem. E era esse pecado que eles estavam cometendo. Eles estavam rejeitando o poder e a sabedoria de Deus, e eles estavam confiando no poder e na sabedoria humana daquela época. Nós temos visto isso daí. Eu quero começar a minha mensagem, antes de ler a palavra de Deus, lendo uma pequena história, né? Que alguns talvez até já devam ter ouvido, porque, né, no passado houve um filme, né, que saiu, que é uma história verídica de um homem, né, um inglês que viveu na região das Arábias, né, e ele era chamado de Lawrence, ou Lourenço, né, Lawrence da Arábia. Alguém já ouviu falar de Lawrence da Arábia? Né? Alguém já ouviu falar? É um clássico da literatura. Esse homem ele era um arqueologista, ele era um militar britânico, né? Ele era uma pessoa que escrevia livros, né? Então fizeram um filme da história da vida dele, né? Porque ele, como arqueologista ali naquela época e também como militar, ele se aliou aos árabes naquele momento em que ele viveu. Isso foi no princípio do século passado, né? Já faz mais de 100 anos atrás. Ele ajudou a defender aquelas terras ali dos ataques inimigos naquela época, e ele ficou conhecido por isso. Eu quero contar uma pequena historinha para ilustrar o que eu vou pregar hoje, só como ilustração, né? Então a historinha diz assim: nas profundezas do deserto da Arábia há uma pequena fortaleza, fica na beira do deserto. Era neste lugar que Thomas Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia, costumava buscar abrigo. Embora não fosse um lugar bonito, era um ótimo lugar por causa de sua segurança. Ele estava carregado com suprimento, com comida e tinha muita água. Quando sob ataque, muitas vezes por forças superiores, Lawrence recuava para o forte e era capaz de se defender e contar com os suprimentos dentro do forte. Seus inimigos ficariam sem suprimento e os elementos da natureza começariam a cobrar o seu preço e o inimigo teria que recuar. O que aconteceu naquele forte é que a força do forte se tornou a força daqueles que ocupavam aquele forte. Mas para que aquele forte pudesse proteger Lawrence, o que ele precisava fazer? Ele teve que entrar no forte. É a mesma coisa, é a verdade para nós. Deus tem muitas provisões para que possamos prosperar e fazer a diferença em nossos lares, locais de trabalho e nas escolas. Mas, para aproveitarmos essas provisões, devemos nos deixar colocar sobre os seus cuidados. Devemos permitir que Cristo nos leve para o seu forte. Então, eu queria começar com essa história, né, que é verídica, né, de Lawrence, que ele, quando entrava em batalhas e o exército era muito poderoso, superior, ele voltava para esse pequeno forte e lá ele se refugiava. E então, né, por ser no meio do deserto, as outras forças que não tinham o forte protegendo, elas acabavam sendo destruídas e minadas pelas próprias intempéries do tempo, por falta de comida, por falta de água, por falta de abrigo, né? Então ele sempre acabava vencendo porque ele estava lá dentro protegido. E essa é uma história que nos lembra que assim é a vida de um crente. A gente vai ver que foi isso que Israel não percebeu. Que a única maneira deles se manterem seguros na face da terra, de andarem seguros na face da terra, era estar escondido no Senhor. Nós, se quisermos andarmos seguros, nós temos que estar escondidos no Senhor. Nós temos que andar no Senhor. E é o que essa passagem hoje
vai ensinar a gente aqui em Isaías, tá? No capítulo 31. Então aqui agora a gente vai continuar da onde a gente parou, no capítulo 30. Né? Aqui a nação de Judá, né, ela estava enfrentando aqui uma invasão que era inevitável do país da Assíria. Né? A Assíria estava a ponto de chegar e invadir, era um exército poderoso. Né? Havia alguns conselheiros na corte do rei Ezequias, né? Que era o rei da nação de Israel naquela época, que estavam aconselhando ele a ir até o Egito, né? E eles acreditavam que eles eram pessoas sábias, né? Então estavam dando um conselho sábio para o rei que eles deviam ir até o Egito e fazer uma aliança com o Egito para se protegerem contra a Síria. E na verdade eles já tinham até enviado, segundo a gente aprendeu na palavra de Deus, né? Eles já tinham até enviado uma comitiva com presentes, né? Com muito ouro, com muita riqueza, para presentear o Egito, para conseguir essa aliança. E Deus vinha dizendo, olha, tudo isso vai ser inútil, tudo isso daí não vai adiantar de nada. Nada, nada, nada. Vocês têm que fazer aliança comigo, eu tenho uma aliança com vocês, eu vou proteger vocês, mas eles estavam recusando. E aí, quando começa a nossa mensagem, eu vou agora ao versículo 1 do capítulo 31. Então, nós vamos começar a aprender aqui, agora nos primeiros 5 versículos, é que a nossa segurança, ela está no Senhor. A nossa segurança, ela está no Senhor. Então o versículo 1 diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor. Pai, nós mais uma vez estamos diante de Ti agora para ministrar esta mensagem. E diante da Tua palavra, hoje nós pedimos que o Senhor, traga humildade aos nossos corações, para que, quebrantando aos nossos corações, nós possamos ouvir a Tua voz. Fale conosco. Segundo a Tua palavra, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso hoje, Senhor, eu vou falar aqui, mas eu vou falar da Tua palavra. Por isso hoje nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Porque, Senhor, é pela Tua palavra que nós seremos regenerados e transformados neste lugar. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de cumprir o seu ministério, de convencermos do pecado, da justiça e do juízo. Por isso hoje, Senhor, Pai querido, eu peço que o Senhor tenha, Senhor, aqui o poder de mudar os nossos corações. Tenha a misericórdia de nós podermos, pela fé, encontrarmos a Tua graça neste lugar, para sermos salvos dos nossos pecados. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando a gente começa a olhar para esse primeiro versículo que eu acabei de ler, a gente pode perceber aqui uma coisa muito óbvia aqui nesse versículo, né? Que Deus está chamando a gente a não escolher o poder do mundo e escolher o poder de Deus. Está óbvio aqui, ele deixa isso de maneira bem clara. Ele diz, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. O nosso socorro não vem do Egito, o nosso socorro não vem de um homem, nosso socorro não vem do mundo. Eu já expliquei aqui para os irmãos em outras mensagens, né, porque esse assunto é extenso aqui dentro desses últimos capítulos. O Egito, ele também representa o sistema mundano. O Egito é um país, mas na Bíblia ele também representa um sistema que é lidado pela força da carne, que representa, né, uma carne caída. Então aqui Deus ele está dizendo, não confie nos homens, não confie no mundo, não confie na sua carne, confie em mim. E infelizmente, em primeira mão, nós como pessoas pecadoras, todos nós que somos pecadores, nós somos muitas vezes tentados, né, a pensar que a força do ser humano, né, está nas suas próprias mãos. A gente muitas vezes confia nas nossas habilidades, nas nossas credenciais, no nosso conhecimento. A gente às vezes confia nas posses que nós temos, né? Eu me lembro um tempo atrás de uma pessoa com quem eu estava conversando que falou que ia se casar. Uma pessoa conhecida, que essas pessoas não eram crentes, e a gente estava conversando. E aí uma das pessoas falou assim, eu vou me casar, né, porque o meu cônjuge tem muitas posses.
Já ouviu, né? Muita gente fala assim, não, então eu vou me casar porque eu sei que eu vou ter um futuro seguro, porque tem muitas posses. Né? Coitado, né? Quem conhece a palavra sabe que posse vem e vai, né? Habilidade vem e vai, né? A gente, querido, né? É uma loucura a gente confiar em coisas que são passageiras. Mas a verdade é que a nossa primeira tentação, e eu estou falando com os crentes também, a nossa primeira tentação diante de dificuldades da nossa vida, diante de circunstâncias que surgem, que às vezes pegam a gente de surpresa, né, diante de situações difíceis, a nossa primeira tentação, eu não estou dizendo que você vai cair, mas a nossa primeira tentação é essa, é de confiar naquilo que a gente é, na habilidade que a gente tem, ou nas coisas que a gente possui. Quantas pessoas nos últimos 2 ou 3 anos deixaram a América confiando, né, numa melhora que o Brasil realmente teve, né, por um período curto, né, e confiando, né, nas suas posses, nas coisas que construíram no Brasil. Né, e hoje em dia, né, essas pessoas que foram, né, algumas conseguiram voltar para trás, outras estão no desespero, louca tentando voltar. E são poucas as que realmente conseguem permanecer, porque muitas vezes as pessoas estão tomando decisões importantes, decisões que às vezes são irreversíveis, diante de situações reversíveis e passageiras. Porque confiar na força do seu braço, confiar nas suas credenciais, confiar no que você tem, é confiar naquilo que não tem poder. Porque só tem um que tem poder e é Deus. E a gente só deve tomar decisão quando Deus nos direcionar assim. Quando nós estivermos tomando uma decisão que está de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós andarmos conforme os caminhos de Deus, segundo a orientação do nosso Deus, nós sabemos que Ele tem poder e força e proteção para nos guardar das tempestades que vão vir. Simples. Ele nunca disse que nós não teríamos problema. Mas Ele diz constantemente que Ele vai estar conosco durante esses momentos difíceis. Que Ele vai consolar o nosso coração. Que Ele vai nos prover nas nossas necessidades. Nós devemos confiar mais em Deus. E esse povo que andou com Deus, que foi liberto por Deus, que recebeu uma terra que eles não tinham, e possuiu essa terra pelas mãos de Deus, esse Deus que entrou na frente dos exércitos deles e derrotou exércitos maiores e mais numerosos do que o deles, esse povo se esqueceu de tudo que Deus havia feito e estava rejeitando Deus e fazendo, mais uma vez, aliança com o mundo e com seus opressores. É triste, é a gente assim. Aqui ele usa nesse versículo 1 aquela expressão, os cavalos, né? O cavalo aqui representa a força bruta. É por isso que a gente tem essa imagem dos cavalos. As carruagens, né, elas são representantes da força militar. Né? Olha só, eles são fortes, né? Eles têm poder militar. Os cavaleiros, né, estão dizendo das habilidades, as pessoas bem treinadas. É assim. A gente tem a tendência a confiar nestas coisas, sem dúvida, que se eu estiver doente, eu vou procurar um bom profissional. Eu não vou, se eu tiver que fazer uma cirurgia, eu não vou no açougue. Apesar do açougueiro talvez ser mais habilidoso do que o médico no corte da carne. Não é verdade? Um açougueiro talvez seja muito mais habilidoso no corte da carne, mas ele só sabe separar a carne que já foi morta. Se eu preciso de vida, eu não preciso de um açougueiro, eu preciso de uma pessoa experimentada e uma pessoa habilitada. Mas mesmo quando eu procuro uma pessoa habilitada para cuidar da minha saúde, no exemplo que eu estou dando, ainda assim eu tenho que chegar lá confiando em Deus, porque até o habilidoso tem limites, mas o meu Deus é todo poderoso e Ele pode o que ninguém pode. É nisso que nós temos que confiar. Em Jeremias, capítulo 17, no versículo 5, versículo 9, Jeremias, ele alerta a nação de Israel e nos alerta também falando a respeito disso. Ele diz assim, assim diz o Senhor. A gente hoje em dia tem ouvido muito essa expressão, muita gente dizendo que Deus está falando, o que Deus não está falando coisa nenhuma. Mas aqui você pode ter certeza que o que está escrito aqui foi Deus mesmo que falou.
Primeiro porque esse profeta era de verdade, era um profeta genuíno, um profeta levantado por Deus. E aqui quem está falando, e se está registrado na palavra que você tem nas suas mãos, você tem a palavra de Deus. Então quer dizer para você que essa profecia não falha, as palavras de Deus não falham. E olha só o que Deus, Ele mesmo diz para mim e para você. Olha só, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Porque, olha só o que vai acontecer com quem deixa de confiar em Deus e confia no seu poder. Jeremias 17, de 5 a 9, para quem está pedindo. Jeremias 17, de 5 a 9. Ele diz assim, versículo 6. Porque, olha o que vai acontecer com quem deixa o Senhor para confiar no braço da carne. Porque será como a tamargueira no deserto. Aqui eu acho que ninguém sabe o que é uma tamargueira, nem eu sabia. Ontem, quando eu estava preparando a mensagem, né, eu tive que investigar. Alguém conhece o que é tamargueira aqui? Talvez alguém já estudou. Né? Alguém sabe? Não. Né? Então, eu descobri que é uma árvore pequena, ela não é muito grande, mas é uma árvore assim, né, de um porte médio, que ela cresce no meio do deserto, sozinha, onde não há nada. Não precisa nem ter água lá perto. Ela cresce sozinha. Então ele está dizendo, olha, quem confia no homem e não confia em Deus, vai ser como uma árvore dessa. Vai estar só no meio do deserto, sem nada em volta. Sem proteção, sem cuidado, sem água. Não morre. Fica vivo, mas fica só. Fica no deserto. Então ele está dizendo, olha, quem não me escolher, quem escolher andar na sua própria força, vai ficar do jeito que quer, na sua própria força, sozinho. Você vai ser como uma tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha só qual que é o seu futuro. Bendito, agora vem a bênção, né? Porque maldito é quem recebeu a maldição. E olha, a maldição veio por você deixar Deus. Mas bendito o varão que confiar no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8. Olha só, por quê? Por que ele é bendito? Por que ele vai ser abençoado? Agora vai dar razão. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha que coisa linda. Ele está falando, olha, você vai ser como uma árvore, não que está lá no meio da areia, sozinha. Se vier o dia ruim, não tem jeito, acabou, secou, ela morre. Agora não, o bendito, quem anda no Senhor, ele vai estar ali perto da beira do rio. As suas raízes vão ser profundas, porque mesmo que venha um tempo de sequidão, né, e a gente vê que às vezes seca o rio e tudo, mas mesmo que seque o rio, ainda há umidade, ainda há água lá embaixo, que é o que ele está dizendo, ainda tem provisão, mesmo que venham os dias difíceis, você não vai deixar de viver, de produzir o seu fruto, de ir adiante, porque Deus está prometendo que Ele vai nos guardar. Nós seremos abençoados. Mas a bênção depende da gente estar debaixo da sua força, debaixo do seu poder, debaixo da sua sabedoria. E olha o versículo 9. Ele segue, concluindo tudo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha só o que Deus fala do seu coração. Estou falando com você. O seu coração, ele é o quê? Enganoso e perverso. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir, porque a Bíblia repete muitas vezes a mesma mensagem, porque a gente precisa ouvir muitas vezes e aprender. Eu falo isso muito com os jovens. Mas não é só para os jovens, tá bom? Porque tem muita gente já mais velha que continua cometendo o mesmo erro da juventude. Os jovens estão nas escolas
eles estão recebendo orientação dos seus orientadores na escola, e cuidado com os orientadores na escola. E os orientadores estão falando assim com os nossos jovens: olha para o seu futuro e segue o teu coração. Querido, no mundo esse conselho até é bom, porque é só o que eles conhecem. Mas quem conhece Deus sabe que do coração só há engano e perversão. Então, um pai crente deve educar o seu filho assim como o mundo está educando? Isso é buscar a sabedoria do mundo. O mundo está dizendo: segue os desejos do teu coração. O importante, né, já vi isso até na igreja, né, um crente falar com outro: eu não estou muito feliz lá na igreja que eu estou. Querido, o importante, aí ele fala assim: o importante é você estar feliz, segue o teu coração, acha uma outra igreja. Não, o importante é você estar numa igreja que te ensina a verdade, mesmo que você não goste dela. Amém. O importante não é seguir o teu coração, porque o teu coração vai te levar para o engano e para a perversão. E é isso que tem acontecido no mundo evangélico hoje. Tem muito evangélico hoje no mundo, mas poucos discípulos de Jesus Cristo. Porque os evangélicos estão seguindo os desejos do seu coração e não a orientação do seu Senhor. E eles estão buscando pessoas que sobem no púlpito para pregar o que lhes agrada e não o que eles precisam ouvir. E o fim deles vai ser como uma tamargueira. Isso aqui, na verdade, é uma figura do inferno. É uma figura do inferno, a tamargueira. Porque a gente pensa que quando a gente vai para o inferno, a gente vai estar rodeado de gente que foi para o inferno. Né? Aí os jovens falam assim: eu quero ir para o inferno mesmo, nós vamos fazer um festão, nós vamos encher a cara, nós vamos fazer um festão, vou para o inferno mesmo. Eles falam assim, nós vamos para o inferno mesmo, lá vai ter muita alegria, lá nós vamos usar muita droga, vamos ficar muito doidão, lá nós vamos beber todas, lá nós vamos fazer muito sexo, né? nós vamos desfrutar. Ô querido, no inferno você nem vai ver quem está do teu lado, porque o inferno é um lugar de isolamento. Apesar de ter muitos, os muitos estarão todos isolados uns dos outros. Eles não terão contato uns com os outros. A gente conta piadinha, a gente brinca, né? Que você vai ver Satanás. Você não vai ver ninguém. A descrição bíblica do inferno é essa. É um lugar onde você vai passar uma eternidade de solidão e sofrimento. Não tem festa no inferno. Não tem celebração no inferno. Não vai ter muita farra. Que se a banda toda descer, os instrumentos ficam. E não tem jeito, né? Desce a turma toda da festa, mas as luzes, as cores, os brilhos ficam. E tudo vai virar pó. E tudo vai deixar de existir. Então Deus está fazendo um apelo. Olha, voltando a Isaías capítulo 31, no versículo 2 e 3 agora, ele então fala que a gente deve buscar a nossa segurança nele e não no mundo. E agora ele fala: também não escolha a sabedoria do mundo, também escolha a sabedoria de Deus. Não é só escolher proteção, mas escolher também sabedoria. Porque hoje em dia também tem muito crente meio burrinho. Desculpa eu falar isso aqui, mas eu tenho que falar a verdade. É um crente ignorante, ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece as coisas de Deus, ele não conhece as doutrinas bíblicas. Hoje, a maioria dos crentes são ignorantes a respeito da palavra. Ele só aprende, só ouve aquilo que o pastor prega no púlpito. E muitas vezes nem isso, porque ele também entende errado. Porque você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que meditar nela, né? Você tem que buscar mais, você tem que fazer devocional, você tem que conversar com outros irmãos, né? Você precisa aprender, né? Você precisa crescer, você precisa buscar a sabedoria divina, a sabedoria que está na palavra de Deus para a sua vida. E aqui ele está dizendo, olha só o versículo 2, versículo 3, ele diz assim: todavia este é sábio. Lembra que no início eu falei que tinha alguns ministros, alguns conselheiros que estavam aconselhando o rei Ezequias a buscar ajuda lá em Egito? Então, eles se consideravam sábios, eles eram sábios da corte. Ele está falando deles. Todavia, este é sábio e faz vir o mal. Olha só, ele sabe tudo, mas está fazendo vir o quê? O mal. E não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade.
pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Olha só que terrível que ele está dizendo aqui, né? Os políticos lá em Jerusalém, né, eles estavam defendendo essa aliança com o Egito, né? E sem dúvida eles consideravam a sua política, né, de governo uma política sábia, né, uma política inteligente. Mas Isaías aqui, você vê que ele usa de ironia aqui diante dessa sabedoria humana. Ele diz, né, este é sábio, mas faz vir o mal. A gente tem, né, tido tanto estresse a respeito de política, né, nesses últimos anos, né, eu vejo, né, tá tão, né, e a igreja, sem dúvida, a igreja tem que participar do processo político do Brasil, querido, mas eu sempre oriento a igreja, querido. Eu nunca nesse ponto você vai me ouvir falar, vote nesse candidato ou naquele candidato. Eu nunca vou falar, né, em quem você deve votar. Eu vou sempre falar para você a ter esperança no Senhor Jesus, porque eu não defendo um partido, eu não defendo outro partido, eu não defendo um candidato, eu tenho o meu, mas eu não vou defender o meu candidato, eu vou defender o meu Senhor. E é isso que eu tenho que lembrar, porque até o meu candidato precisa de Jesus. Até o meu candidato falha. Até o meu candidato é corrupto. Então eu não confio no homem. Porque o coração do meu candidato é enganoso e perverso como o meu. Eu posso achar que estou escolhendo o melhor candidato. Estou tomando, o meu coração é enganoso e perverso. Então eu não confio nos candidatos que vão chegar ou os que vão sair. Eu não confio no sistema político, no sistema de governo. Eu confio na palavra de Deus e no meu Senhor, na sabedoria de Deus e não na sabedoria do mundo. Porque eu tenho visto, se o mundo está cada vez precisando de mais ajuda e mais polarizado, é porque a gente vê que as decisões que vêm sendo tomadas no passado têm sido cada vez piores. Porque se fossem boas as decisões, nós não estaríamos tão polarizados, o mundo estaria em mais harmonia e a gente está em mais desarmonia. As pessoas estariam amando mais as outras e o mundo está mostrando que as pessoas estão amando menos umas às outras. As pessoas seriam mais cheias de compaixão se nós tivéssemos tomado boas decisões e não se tornando um mundo completamente indiferente. Eu garanto para você que se acontecer alguma coisa na rua da nossa igreja, nós tivermos aqui embaixo, e mais algumas pessoas estiverem aqui embaixo, alguma coisa séria, alguém estiver precisando de ajuda, eu garanto para você que a maioria vai tirar o telefone não para ligar a polícia, mas para filmar. E talvez alguns poucos vão falar assim, aquela pessoa precisa de ajuda. Porque a gente se tornou indiferente. A gente quer notícia. A gente quer espetáculo. A gente quer se divertir com os vídeos. E a gente se diverte hoje até com os vídeos da tragédia das pessoas. É assim. Por quê? Porque os homens estão tomando decisões enganosas e perversas. Por isso a gente tem que seguir o conselho e a orientação do nosso Senhor. É isso que Deus estava falando aqui no versículo 3, no versículo 2. É isso. Olha só que loucura você. Não há como comparar, em outras palavras, ele está dizendo, não há como comparar a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Ele é muito superior. Muito superior. Está muito acima. Não tem como comparar. Cada palavra, querido, cada palavra que você tem na Bíblia, ela foi cuidadosamente dada por Deus. Às vezes a gente fica assim, que nem eu tenho visto no meio dos jovens, às vezes a gente está estudando e eu permito que eles perguntem, que eles debatam as coisas, e às vezes, né, nessas situações surgem dúvidas a respeito de algumas doutrinas bíblicas que eram, né, durante séculos e séculos muito claras, mas hoje, né, os filósofos, os inteligentes, os escolas, eles estão vindo e propondo ideias novas, e aí a gente começa a comprar algumas ideias, e a gente começa, que nem outro dia a gente estava discutindo, uma pessoa estava mostrando uma coisa na Bíblia, falando, né, de uma pessoa que defende que todo mundo vai ser salvo.
todo mundo vai ser salvo. Ele diz assim, né, que ninguém vai para o inferno para sempre. Né, ele estava dizendo isso. E aí eu falei, mas qual é a base da pessoa que afirma isso? Né? Aí eu ouvi a mensagem, eu vi tudo o que acontece. Eles estão redefinindo as palavras da Bíblia. Né? E essa pessoa que acredita nessas coisas, ela dizia que a palavra eterno não significa para sempre. Sem dúvida, em algumas ocasiões, a gente pode dizer que a palavra eterno significa, né, um período de tempo, né, um espaço, mas na Bíblia, ela tem uma definição muito clara. Porque Deus, ele usa muitas vezes a expressão não eterno, mas para sempre. E é sinônimo a eterno. Então na Bíblia, quando ele fala que é eterno, ele não está falando que é por um período de tempo. Então, né, essa pessoa que, não estou falando dos nossos jovens, mas a pessoa que defende essa ideia, né, que um dos nossos jovens estava ouvindo, ele dizia, né, assim, né, então como eterno pode significar apenas um espaço de tempo, então isso não quer dizer que a pessoa vai para o inferno para o resto da vida dela, pela eternidade, ela não vai sofrer a eternidade. Né? Um dia Deus vai pulverizar ela, vai deixar de existir, ela vai sofrer o julgamento, né? Só que acaba, né? Acaba. Aí eu falei, mas não é isso que a Bíblia diz. Aliás, o próprio Jesus disse que o tormento é para sempre. Ele não acaba. Aí eu falei assim, bom, então se, né, olha só, né, se a gente tem que usar de lógica, usa a lógica. Se na Bíblia a palavra eterno significa um tempo que não é para sempre, então isso também significa que quando Jesus falou que nós seremos salvos para a eternidade, nós também seremos salvos apenas por um tempo. Aí eu falei, não é assim? Eu falei, e aí? Porque se essa é a definição, porque na Bíblia as palavras são consistentes, a mensagem de Deus ela é consistente, ela não tem duplo sentido. Ela numa hora significa uma coisa, outra hora significa outra coisa. Se Deus usou a palavra eterno para se referir para sempre, então se eu acredito que a minha salvação vai ser eterna e eu vou eternamente viver com Deus, para sempre eu vou viver com Deus, então eu tenho que acreditar também que quando ele diz que a minha condenação é eterna, ela também é para sempre. Porque ele ensina na Bíblia que a nossa alma, ela não deixa de existir. Ela vai ou passar pela separação do seu Criador, ou ela vai estar com o seu Criador, e é para sempre. É isso. Mas a gente tem sido enganado pelas coisas. Eu queria que você ouvisse, se você nunca ouviu o seu pastor, porque às vezes a gente fala isso com as pessoas falam, não, mas o cara lá estudou mais que você, pastor. O cara lá estudou, é verdade. Sabe muito mais de filosofia, sabe muito mais de lógica. Eu estudei um pouco, eu não estudei tanto quanto essas pessoas. Eu não sou PhD em nada disso. Mas olha, eu creio na palavra de Deus. Eu vou mostrar o que o PhD dos PhDs diz na palavra de Deus. Porque se tem alguém que sabe mais do que o homem, é Deus. Deus falou na palavra. E olha só, vai comigo em Colossenses. Vai lá no livro de Colossenses comigo. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Hoje eu vou ler vários versículos com vocês, irmãos. Vários. Que você compõe na sua Bíblia. Nós temos muito, amigo. Nós temos que tomar cuidado. Porque senão nós vamos começar a ir pelo mesmo caminho que Israel fez. E é por isso que nós temos a palavra de Deus. Para servir de exemplo, para que a gente não persiga o mesmo caminho e não tenha o mesmo destino. Colossenses 2, do versículo 8 ao versículo 9. Olha só. O que ele diz lá. É um alerta para os crentes. Tem crente aqui? Amém. Glória a Deus. Para você que é crente. Ele diz assim. Tende cuidado para que ninguém significa quem? Ninguém. O pastor está incluído? Está incluído. Ninguém é ninguém. Até eu estou incluído nessa. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas é PhD, mas não é Cristo. Eu fico com Cristo. Amém. Porque Cristo me salva. Amém. E a mensagem do mundo me condena.
A sabedoria de Deus me leva a ser uma árvore à beira do ribeiro. E a sabedoria me leva a ser uma tamargueira no meio do deserto. Vai agora na primeira carta de Coríntios, volta um pouquinho, você está em Colossenses, você volta um pouquinho, primeira carta de Coríntios, no capítulo 1. Vamos ler mais. A carta de Coríntios é uma bênção. Ela ensina a respeito disso. Deus deixa bem claro a respeito dessas coisas. Primeira carta de Coríntios, capítulo 17. Capítulo 17 não. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler até o final, até o 31. Olha só o que ele diz. Porque Cristo enviou-me. Aqui é Paulo falando, tá bom? Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedorias de palavras, mas que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha o versículo 19. Porque está escrito. Olha só, por que Paulo está ensinando isso? Porque está escrito, é a palavra de Deus, é a escritura. Os homens podem dizer diferente, os sábios podem dizer diferente, mas Deus já escreveu a história. Ele já deixou claro o que é. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A gente fica tentando transformar a pregação da palavra de Deus em uma coisa palatável, uma coisa aceitável, uma coisa fácil de ser entendida, uma coisa super bem explicada. Querido, a gente não precisa fazer isso, a gente simplesmente precisa dar a mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? Você é um pecador que precisa de um Salvador. Deus enviou o seu Salvador, que é Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele hoje dá vida eterna para aquele que crê. É loucura, mas essa é a mensagem que salva. Ele falou, e para quem não crê, vai continuar sendo loucura. Vai continuar. Você não vai mudar com palavras mais sábias, com melhores explicações. Não adianta, tem hora que eu desisto. Quando eu vou vendo, eu vou falando, eu estou falando com gente dentro da igreja. Você vai ensinando, e a pessoa refuta. Chega uma hora, aí eu não perco mais tempo, não vou falar mais nada, porque é exatamente isso, não adianta. É loucura. Para quem não crê, é loucura, não tem jeito. Porque não se recebe a salvação por sabedoria, se recebe a salvação pela graça, por meio da fé. Olha só, ele continua, versículo 21. Eu parei no 21, não, 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Olha só, cada um busca uma coisa. Cada um está buscando alguma coisa. Tem sempre gente buscando mais alguma coisa. Não, se você me mostrar isso, eu creio. Se você fizer aquilo, eu creio. Querido, se ele não creu no que você falou, se ele não creu na mensagem da cruz, ele não vai crer em coisa nenhuma. Não perca seu tempo. Ore pela vida dele, para que Deus mude o coração dele e ele venha crer na mensagem da cruz. Só isso. É só isso. Olha só. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, né, que Deus está falando, né, que eles, os que foram chamados a crer, aqueles que Ele vai trazer a fé no coração deles, aqueles que Deus tem para si, está dizendo isso, olha, então tanto aqueles que são chamados, tanto no meio dos judeus, quanto no meio dos gregos, ou seja, aqui ele está fazendo referência em
qualquer povo, em qualquer lugar, né? Tanto um quanto o outro, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele mudou a mensagem dele? Não, ele continuou pregando a mesma coisa. Só vai crer quem Deus chamou. Não adianta, está escrito aqui, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Olha só, aqui ele está fazendo, né? Ele não está dizendo que Deus é louco, tá bom? Só para você entender esse versículo aqui, para você não entender errado. Mas ele está dizendo que se Deus ficasse louco, ele está fazendo uma suposição. Ele está falando, se Deus ficasse louco, na sua loucura, ainda assim, ele seria mais sábio do que o mais sábio dos homens. Aqui é um contraste. Ele está dizendo isso, uma hipótese. Tá bom? Então ele está dizendo isso, é isso que ele está mostrando. Olha, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus não tem fraqueza. Mas se Deus tivesse uma fraqueza, se ele fosse fraco em alguma área, ainda assim a sua fraqueza seria mais forte do que o homem mais forte dessa terra. Ou seja, o que ele está querendo mostrar aqui? A superioridade de Deus, a superioridade de Jesus Cristo, a superioridade da sabedoria de Deus, do poder de Deus. Então é loucura eu confiar num homem e não confiar em Deus. Porque até quando Deus, se ele pudesse ser louco e fraco, ele ainda seria maior do que qualquer homem. Olha só, ele continua, versículo 26. Porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. O que ele está dizendo aqui no versículo 26? Ele está falando, olha crente, dá uma olhada à volta na sua igreja. Você vê muito PhD aqui? Você vê muita gente super inteligente aqui dentro dessa igreja? Tem muita gente sábia aqui dentro dessa igreja ou nas outras igrejas? Lógico que tem gente assim, mas tem muitos. Não tem. Eles estão confiando na sua sabedoria e não em Deus. Deus o chamou. Está dizendo. Você fala assim, pastor, me considera me borrinho. Dá glória a Deus, querido. Se você fosse muito inteligente, talvez Deus falasse, não quero você não. Ele não chamou muitos desses. Está escrito aqui, versículo 26, olha 27. Mas Deus escolheu, a gente não gosta dessa palavra, mas está escrito na Bíblia. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante dele. Olha só por que Deus não está escolhendo gente poderosa, gente muito inteligente, para ninguém chegar e falar assim, não, minha inteligência eu trouxe até aqui. Meu poder. Eu fui capaz de compreender as coisas de Deus. Eu sou forte, eu resisti e eu cheguei ao fim. Ninguém vai poder se gloriar nas... Não, a turma de Deus vai chegar no fim assim, meu Deus do céu, foi só aquela misericórdia. Ô Senhor, eu não merecia estar aqui. Eu tenho estudado a respeito da doutrina da eleição com os nossos jovens e tem sido difícil, porque é uma doutrina muito difícil da gente receber e aceitar. E alguns jovens têm falado comigo, pastor, mas por que eu? Aí eu falo, não sei. Não pergunta por que eu. Você diz assim, Senhor, obrigado. Senhor, eu te adoro. Porque tem gente melhor que eu que deveria ir para o céu. E o Senhor está me levando. E aparentemente parece que o outro não vai. A gente ainda não sabe. Ninguém sabe o futuro de ninguém. Por isso que a gente tem que pregar para toda criatura, levar a mensagem a todos os povos, a todas as nações da terra, a todos. A gente não sabe. Mas não fica perguntando para Deus por que você. Diz para Ele, Senhor, obrigado, porque fui eu. Porque eu não deveria ser. E é o que Ele disse, que não salva ninguém por mérito. Ele salva as pessoas pela graça, por meio da fé. Não tem mérito. Olha só.
Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Oh, meu Deus, é maravilhoso. Vai no capítulo 2 agora. Vai no capítulo 2. Vamos parar aí. Falei que nós vamos ler muito hoje. Versículos 6 e 7. Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Cadê os crentes? O crente tem que ter Bíblia, né? No telefone, ou na mão. Você ficar aqui voando, só olhando para mim, você não vai aprender. Abre sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha só, ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ao qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha que interessante aqui, quando ele fala desde a eternidade, ele está falando que isso foi desde sempre, não foi só um período de tempo. É interessante, né? Está bem claro aqui. Ele está falando do passado, a eternidade passada, ou seja, desde sempre, porque a gente teve o início, mas Deus não teve. Desde sempre, Deus já havia determinado a sua sabedoria, por isso ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, porque ele desde sempre soube tudo. Não teve um dia em que Deus começou a aprender as coisas. Ele não teve um dia em que ele começou a existir. Ele sempre foi, ele é e ele sempre será. Ele sempre soube, ele sabe e ele sempre saberá. Ele é eterno. Não é por um período de tempo. É sempre. E ele está deixando aqui bem claro. É assim, olha, você pensa que nós não estamos falando de sabedoria? Nós estamos falando de sabedoria, mas a gente não fala com a sabedoria do mundo. Não estou falando com a sabedoria dos estudados, dos graduados. Nós estamos falando com a sabedoria de Deus. E essa sabedoria se encontra onde, querido? Aonde se encontra a sabedoria de Deus? Aonde? Na palavra. Isso. A gente só precisa pregar a palavra. A gente só precisa pregar a palavra. É isso. Vai no capítulo 3. Tem mais. Olha só. Para você ver. Olha que carta maravilhosa. Acho que Paulo estava falando com um povo que era assim, mais ou menos. Esse povo devia gostar muito de gente sábia, de gente graduada, de gente, né, cheia de diploma na parede. Né? É assim. Eu tenho vários títulos, várias graduações, eu sempre gostei de estudar, querido. Mas nada disso é importante. O que importa é eu estar seguindo pela palavra, porque os meus títulos não vão dar nem um espaço maior no céu, nem menor. Meus títulos não me dão mais credibilidade diante da palavra e nem menos credibilidade diante da palavra. O que me dá credibilidade diante da palavra é eu a trazer com pureza, com clareza. É eu mostrar o que ela é e não o que eu penso que ela é. Olha só, capítulo 3, versículo 19 a 21. Ele diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E aí, se você continuasse lendo, ele vai falar: não é Apolo, não é Paulo, nada disso. No fim, o que é? Tudo é quem? É Cristo. O último versículo desse capítulo, no capítulo 3, de 1 Coríntios, se resume em quê? Cristo. Cristo é tudo. É só o que você precisa. É nisso que nós devemos confiar. Ou seja, voltando em Isaías, o que ele estava dizendo no versículo 2 e no versículo 3? Que, né, quem confia no poder da sabedoria da carne vai cair por terra, querido. Quem tanto confiou na sabedoria, né, quem tanto, ou quem transmitiu a sabedoria, você viu ali no versículo 2 e no versículo 3, que ele diz assim: tanto quem deu o conselho, quanto quem recebeu o conselho vai perecer, vai cair.
Você viu isso no versículo 3, Isaías 31? Voltando a Isaías 31, é o que ele está dizendo. Tanto quem deu o conselho, quanto quem atendeu ao conselho, vai ficar pelo caminho. Vai cair. Porque a gente tem que andar na sabedoria do Senhor. E aí agora, no versículo 4 e no versículo 5, ele vai dar a razão. Ele vai mostrar a gente o porquê. Por que a gente deve confiar na sabedoria de Deus? No poder de Deus, na força de Deus, na proteção de Deus. Por quê? Ele disse que você tem que confiar nele. Ele falou que você vai ser abençoado. Aí você fala assim, eu sou abençoado. Não, tem outra razão. A razão principal não é você apenas ser abençoado. A razão principal é você não ser derrotado. A razão principal não é você viver uma vida de bênção aqui na terra. A razão de você confiar em Deus, na sabedoria, é você não ser derrotado. É você não ir à condenação eterna. É você ser salvo. Olha lá, versículo 4 e 5, ele diz assim, porque, ele está te dando a razão, porque assim me disse o Senhor, olha só, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espanta das suas vozes, nem se abate pela sua multidão. Assim o Senhor do Exército descerá para pelejar sobre o monte de Sião e sobre o seu outeiro. Versículo 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salva-la-á, poupa-la-á e a livrá-la-á. Olha só, o que Deus aqui? Deus está usando uma imagem aqui. Ele está dizendo aqui que é Ele quem protege o povo dele. Ele é o verdadeiro libertador, não é o Egito. Ele é o libertador desse povo. É Ele que vai libertar. O Egito é falso. O Egito é aquele que um dia condenou. Não é quem liberta. Se você quiser desfrutar da vitória, você tem que andar com Deus. Eu pergunto para os irmãos, você quer desfrutar de vitória ou de derrota na sua vida? Então, escolhe o lado que já venceu. Porque não é o lado que vai vencer. A palavra de Deus diz que Jesus é vencedor. Ele já venceu a morte. Ele já venceu o Deus desse século. Ele já é vencedor. E é por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A gente tem que escolher o lado certo. Por quê? Aí Deus usa essa imagem aqui, né? Ele usa uma imagem estranha aqui. Ele usa a imagem de um leão feroz. O que é esse leão feroz? É um leão que está com fome. O leão, quando ele não está com fome, ele não é muito bravo. Mas quando ele está com fome, o bicho fica ruim. Eu estive lá na África e eu vi mais ou menos como é que é o negócio. Quando está com fome o leão, né, se tem um rebanho, o que ele faz? Ele vai atacar o rebanho e ele mata uma ovelha. Né? Antes dele matar a ovelha, talvez até você consiga espantar. Mas depois que o leão mata a sua presa, a sua caça, querido, você pode juntar quantos homens você quiser em volta daquele leão, você pode juntar quantos paus você tiver em volta daquele leão, você não espanta ele daquele mau morto por nada, ele não se move, ele fica ali que ele fala, tanto o leão quanto o cachorro do leão, que tem leão que às vezes usa, né, uma hiena, os cachorros do leão, né, eles às vezes cooperam um com o outro, uma vez que ele matou a presa, ele não abandona aquilo lá por nada. Você pode ir lá e ameaçar ele com tudo, ele não larga aquela presa enquanto ele não comer ela. Ele não tem jeito, você não tira. E aqui Deus está dizendo, eu sou como esse leão. Você acha que eu vou me assustar com muitos homens? Eu vou me assustar com os cavalos do Egito? Eu vou me assustar com o exército da Síria? Você está achando que eu, Deus, agora que tenho você comigo, vou me assustar com o ataque do inimigo? Com os exércitos do maligno? Eu vou me assustar com... Não, sou eu que estou te guardando. Ele está dizendo isso para Israel. Israel, você está assustado com a Síria? Eu não estou. Eu sou como um leão que, quando tem a sua presa... Olha, pode vir 10, 20, 100 pastores aqui com cajado para tentar me afastar, eu não largo minha presa, eu não largo vocês. É o que está dizendo para você, crente. Por que eu devo confiar em Deus? Está te dando uma razão. Por que você deve confiar na sabedoria? Por que você deve confiar? Porque Ele é assim como o leão, Ele não vai te largar, Ele não vai desistir de você. Se tiver que lutar, Ele vai enfrentar, mas não vai te deixar sozinho. É lindo. Aí depois a segunda imagem no versículo 5 é de um passarinho, de uma ave, né? A mãe, né? O passarinho que guarda o filhote que ainda está no ninho.
Aqui a palavra de Deus diz que Deus ele é como esse pássaro que está voando sobre o ninho, que está ali. Né? Porque o passarinho não fica o tempo todo lá no ninho junto com os pequenos, ele voa, mas ele está ali voando e olhando para ver se não vê um gavião roubar o seu filhotinho, se não vai vir um esquilo roubar o filhotinho, se não vai subir uma cobra para roubar. Ele está ali vigiando. Se vier, ele ataca. Ele desce. Alguém já teve essa experiência na roça? Né? Quando tem ninho, aí nasce os pintinhos, você vai chegar perto do ninho, os passarinhos começam a voar sobre você, vem e bate a asa em você e pica, né? É assim, lá em casa a gente tinha esquilo lá, os esquilos, né? E quando eles estavam tendo os filhotinhos e meu carro ficava embaixo da árvore, estava lá um ninhozinho, você lembra, Ana Laura? A gente saía para entrar no carro, eles ficavam jogando nozes na gente, né? A gente tinha, e eles ficavam, e jogava de maçã até o carro, ficou tudo marcado, porque eles jogavam lá de cima, pá! Pá, enquanto a gente não saísse, eles não paravam, eles ficavam lá de cima jogando as nozes na gente, né? O bichinho ficava bravo, né? Você chegasse mais perto da árvore, fazia assim, levantava o rabinho assim, ficava assim, porque é assim, então, Deus está falando, é assim, né? Ele está falando da proteção. Se eu fiz uma aliança com você, eu vou te salvar. Ontem alguém me perguntou isso, pastor, quem Deus chamou, né? Pode ter confiança da sua salvação, pode ter garantia da sua salvação, pode, porque Deus está falando aqui, se você é meu, eu te protejo até o fim, eu não desisto de você, eu não te largo no caminho, se você é meu, você não vai se perder. Se você confia na minha sabedoria, se você confia na minha proteção, se você não me abandona, você é meu, eu não te largo. Amém? Não vai ficar sozinho. Né? O finalzinho do versículo 5, ele usa até aqui um jogo de 4 verbos, né? De dupla, de 4 verbos, ele fala: protegê-la-á e salvá-la-á, poupa-la-á e livra-la. Né? Eu queria que você entendesse isso aqui, porque isso aqui é um jogo da linguagem hebraica. Né? A gente em português não percebe isso, mas isso é um estilo literário para enfatizar o que Deus faz. E aqui a palavra, por exemplo, proteger, é a palavra ganon, que significa cerca, uma cerca. Então Deus está falando assim, olha só, né, eu vou te cercar, eu vou te cercar para te salvar. E a palavra salvação aqui, que é verhitzen, né, que é a palavra hebraica, significa remover, arrebatar. Eu vou te cercar e não só vou te proteger, como eu vou remover, eu vou arrancar. Essa palavra aqui é usada de novo lá em Amós capítulo 3, quando fala do pastor que luta contra o leão, e quando ele pega o leão, ele arranca as presas do leão, porque se o leão não morrer, ele não vai ter mais dente. Então se ele vier morder a ovelha, ele não mata a ovelha, não tem dente, banguela. Se a gente arrancar os dentes, a gente não consegue mais comer as torresmo, não tem jeito. Não dá para roer torresmo sem dente. Então, a palavra aqui é essa. Ele está dizendo, olha, eu vou cercar, vou pôr uma cerca em volta de você e vou arrancar as presas do inimigo. Porque se ele, por acaso, te morder, se ele chegar perto de você, ele não vai ter poder para te ferir. Ele não vai ter poder para fazer mal a você. É isso que ele está dizendo. Olha que Deus... É esse o Deus que Ele quer que a gente siga. Ele está falando, é por isso que eu quero que você confie em mim. E o segundo bloco que ele diz, né, poupa-la e livra-la. Aqui essa palavra poupa-la é a palavra pessoa, ou pessá, como a gente fala, ou a Páscoa. No hebraico aqui essa palavra, pessoa, começou lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus falou assim, olha, vocês põem o sangue no umbral das portas, e o anjo da morte vai vir, mas quando ele vê o sangue, ele vai... ele vai passar sobre. Pass over. Aqui em inglês eles usam a palavra, em português a gente não usa, a gente transliterou, né? Chamou de Páscoa, ou Páscoa, né? Mas significa passar sobre. O nosso feriado, né? A gente chama de Páscoa, o nome certo em português é o feriado do passar sobre. Nós fizemos semana passada a nossa festa aqui de passar sobre. O que isso quer dizer? Ele está dizendo, olha, então, olha só, eu vou ser como a ave, eu vou passar sobre você, eu não vou permitir, eu vou te guardar, eu vou te proteger para a sua salvação, para a sua liberdade. E olha só, ele aqui não usa uma palavra que hoje os crentes têm usado muito. Ai, Senhor, me dá um livramento. Querido, olha, livramento é bom para agora. Mas o crente precisa orar com mais sabedoria e mais profundidade. Em vez de pedir livramento, pede libertação, querido.
O livramento te livra apenas de uma situação, mas a libertação te livra de toda a influência maligna sobre a sua vida. Ele não está dizendo assim, eu vou te dar um livramento. Não, você não tem que andar comigo porque eu te dou livramento. Você tem que andar comigo porque eu te dou libertação. Você é meu, é isso. E olha só, e aí ele termina no versículo 6 ao 9. Ele faz agora uma advertência aqui, para confiar em Deus, para que não você apenas tenha uma vida melhor agora, mas para que você não venha ter que passar pelo julgamento vindouro, porque vai vir. Então ele começa com um chamado de arrependimento. Olha o versículo 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. E da única maneira da gente andar seguro neste mundo é andar com Deus. E só tem uma maneira da gente andar com Deus: nos convertendo dos nossos pecados, nos arrependendo, convertendo a nossa vida para uma vida nova em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tinha outro caminho para a nação de Israel. Eles não podiam apelar, Senhor, mas eu sou a nação que o Senhor escolheu. Não, arrepende, converte o teu coração. É isso. Olha só, o que é conversão? O versículo 7 explica o que é conversão. Olha só o versículo 7. Se você não sabe o que é conversão, hoje você vai aprender. Ele diz assim, pois, naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então ele está dizendo aqui que conversão é você jogar para fora da sua vida os seus pecados, as idolatrias da sua vida. Ou seja, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida tem que ser jogado no lixo. Isso é conversão. Conversão é você pôr a vida velha, a vida que desagrada a Deus, no lixo. É largar ela, é deixar ela. É verdade que ninguém aqui do dia para o outro vai se tornar uma pessoa 100% santa. Nós vamos passar por um professor, mas a gente precisa deixar os pecados que a gente conhece na nossa vida. A gente precisa largar. Eles precisavam, um dos pecados que estava consumindo aquela nação era a idolatria. Semana passada eu falei isso, de novo ele repete aqui nessa mensagem, ele fala de ídolos de prata, de ouro. Por que ele cita isso? Por que ele usa? Porque também se fazia de madeira, se fazia de outros materiais, mas aqui ele estava querendo mostrar que eram materiais que tinham muito valor para aquelas pessoas. Mas eles, apesar de ter muito valor monetário, esses deuses falsos eram completamente inúteis. É inútil. O trabalho que te tirou da igreja, que você arrumou e te tirou da igreja, e hoje você não tem mais comunhão dentro de uma igreja, ele é inútil. Você precisa mudar de trabalho. Tem que falar a verdade para você. Se tem alguma coisa que tem te afastado do teu tempo de Deus, é inútil. Mesmo que tenha valor, é inútil. O ouro e a prata, são, naquela época eram considerados os metais mais preciosos que existiam. Hoje talvez existam outros mais preciosos. Mas naquele tempo eram os metais mais preciosos. Deus está dizendo, é inútil. Porque só tem valor neste mundo, não tem valor espiritual. Não tem valor no mundo vindouro. Deixa isso. Quero ler mais uma passagem com vocês, Romanos capítulo 1. Acabando, está acabando. Pede para a misericórdia de Deus que ele vai te ouvir. Mas eu não posso deixar você ir embora sem ouvir a palavra de Deus. Amém. Paulo, em Romanos capítulo 1, ele mostra por que o mundo está na situação que ele está. Por que o mundo está vivendo os pecados que anda vivendo? E tem tudo a ver com a passagem que nós estamos lendo aqui. Naquele tempo Jesus estava falando, olha, deixa a idolatria. Joga fora aquilo que ocupa o meu lugar. Porque se vocês ocuparem o meu lugar, a minha posição, com algo que eu criei, vocês vão estar em problema. E Romanos explica isso. Ele mostra isso. Eu vou começar no versículo 16. Olha só. Ele diz assim, aqui é Paulo. Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então a primeira coisa que ele está deixando claro aqui para a gente é que é pela fé. Não é pela sabedoria humana, não é pelo conhecimento, não são pelas obras, não tem outro caminho. A gente só pode ser salvo pela fé. E olha só, se eu rejeitar Deus e eu colocar alguma outra coisa no lugar de Deus, agora ele vai mostrar o que acontece. Olha o versículo 18, agora ele vai falar. Ele falou da salvação, agora vai falar da ira, do julgamento. Hoje em dia as pessoas só querem ver o amor de Deus, mas não querem ver a justiça. Mas Deus tem amor e justiça. Versículo 18. A ira de Deus, ele não revelou a compaixão, agora ele está revelando a ira dele. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vou dar uma outra pausa aqui. O que ele está dizendo aqui? Deus está falando assim, ó. Se alguém fala assim, eu nunca ouvi falar de Deus, não tem desculpa. Ninguém tem desculpa diante de Deus. E aquele índiozinho que está lá no meio da floresta amazônica, nunca ninguém teve contato com ele. Não tem desculpa. Porque Deus está falando assim, o que se pode saber de Deus, Deus revelou quando criou todas as coisas. Se você olhar para a natureza, se você olhar para o seu irmão aí ao seu lado, se você olhar para as coisas que existem à sua volta, você vai poder descobrir que existe um Deus que desenhou todas essas coisas. Ele falou, qual foi o problema? É que os homens, sabendo disso, rejeitaram isso. E criaram uma nova sabedoria na própria mente deles. Na loucura da sua mente, me diz. Na loucura da sua mente, eles criaram uma nova maneira de pensar. Em vez da gente adorar esse Deus que criou todas as coisas, vamos criar um Deus e vamos adorar esse Deus. E começaram a criar Deus segundo as imagens dos homens, das aves, dos quadrúpedes, dos répteis, hoje dos trabalhos, dos cônjuges, das profissões. A gente começou a criar outros deuses. E aí Deus fala, vocês vão ficar numa situação ruim por ter feito isso. E olha só, agora continua comigo. Olha só o que vai acontecer. Agora você vai entender o porquê que a gente está vivendo os dias que a gente está vivendo. Versículo 24. Olha só. Por isso, ele está te dando a razão. Por isso, por você ter me rejeitado e buscado seus próprios deuses, por isso, Deus não foi o diabo. Está aí no versículo 24, o diabo? Não. No 24 aí está quem? Deus. É Deus. Na sua Bíblia tem Deus, né? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Por causa disso, os entregou Deus, de novo, é Deus ou o diabo? É interessante, né? Quando repete, porque ele quer frisar que foi, ó, então ele tem que deixar bem claro aqui que não foi o diabo, foi Deus. Entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Vai confrontar hoje a ideologia de gênero, né? Aqui ele vai falar, Deus está falando, o natural, a natureza,
Deus já estabeleceu qual é. Eles estão dizendo, ó, eles mudaram. Ele ainda não disse o que é e o que não é. Ele está dizendo, ó, Deus já havia estabelecido o que era natural. Mas não foi Deus que mudou. Então hoje diz o pessoal, essa é a minha natureza. Não, não. A natureza que Deus criou, ela é bem determinada. O homem está mudando as coisas. Está mudando as coisas. E olha só, versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, agora ele começa a explicar o que é normal. O normal é homem e mulher, muito bem, ele está deixando bem claro. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas. Aí ele vai dizer o que não é certo. Homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Olha só, não é só a homossexualidade, tem outras coisas ligadas a isso aqui. A gente pensa que só homossexualidade que é pecado, mas olha só, injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Interessante aqui que, aparentemente, não é só quem pratica que está condenado por esses pecados, quem também aprova. Você pode até não fazer, mas se você aprova, você está no mesmo grupo. Você é tão culpado quanto quem faz. Aí hoje a gente fala assim, não vou falar nada para ninguém que está fazendo aquilo lá, não, é problema dele, ele é que faz. Se você não fala nada, você não está fazendo o seu papel de crente, de que é levar a verdade, você está sendo conivente com o pecado dos outros, você passa a ser culpado quanto tanta pessoa que está produzindo o pecado. O crente tem que ter posição, o crente ele tem que ter boca, o crente tem que anunciar a verdade, e ele quando vê o erro, ele deve mostrar por amor, não é levantar aquelas placas, Deus te odeia, isso, não. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a verdade em amor, mas o crente tem uma responsabilidade de ensinar a verdade, e quando eu vejo e me calo, eu vou ter o mesmo fim de quem pratica. É por isso que o mundo está do jeito que está hoje. Os jovens estão nas escolas hoje rodeados de pessoas que estão confundidas pela ideologia de gênero, e a maioria deles não quer perder os amigos que tem. Então elas não têm coragem de dizer assim, olha querido, eu quero te mostrar a verdade. Na Bíblia, Deus não aprova isso, e por causa disso existe uma condenação eterna sobre a sua vida. Eu quero te mostrar a verdade. Eu não estou falando só de amigos homossexuais, dos mentirosos, dos desobedientes aos pais. Eu tenho um amigo que desobedece o pai, e aí os amigos na escola ainda acham bonito. Isso aí, desobedece mesmo. Não. Aqui, o mesmo futuro do homossexual é de um filho desobediente aos pais. Mesma coisa. De um brigão. Que alguém fica contando mentira dos outros. Fofoqueiro, mesmo estilo. Você vê, fala. É amor. Talvez você perca os amigos. Mas a palavra de Deus diz isso, que para andar com Jesus Cristo você tem que contar os custos da salvação. E não é que você paga pela sua salvação, mas o dia em que você é salvo, isso vai lhe custar um preço. E o preço é que você talvez seja rejeitado até mesmo pela tua família. Você vai ter que dizer até para os seus pais, para os seus filhos, para os seus tios, para os seus amigos. E olha, eu vou dizer de experiência, a gente perde mesmo.
a gente perde. Mas a gente ganha. Porque eu ganho novos pais, novas mães, novos irmãos, novos tios, novas tias, novos amigos. Porque com Cristo eu sou mais do que vencedor. Então é isso que ele está encerrando aqui. Então ele deixa claro, olha só o versículo 39, ele diz: a Assíria cairá. A Assíria era o instrumento de Deus para julgar Israel. Mas olha só, não preocupa com eles, porque eu cuido deles. Não, olha só, a Assíria cairá pela espada não de homem. A espada não de homem, ele ainda fala duas vezes, a devorará. Fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. O que Deus está falando? Olha, não vai ser vocês, não vai ser homem, não vai ser o Egito. Sabe quem vai derrotar a Assíria? Sou eu. Sou eu. Eu sou aquele leão que não larga a presa. Eu sou aquela ave que não abandona o ninho. Versículo 9: de medo não atinará com a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes favoritos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Ele está dizendo, né, aqui agora ele está usando cujo aquele que é justo. Ele está falando do fogo e da fornalha. Lá, lógico, aqui ele está trazendo uma imagem para aquele povo que tinha um templo onde eles faziam sacrifícios, e ali Deus derramava a sua glória. Né, ele está fazendo uma expressão dizendo assim: eu trarei a justiça, eu vou fazer o julgamento. Então não confia no homem, confia em mim. Tem inimigo à sua volta? Fique tranquilo, confie em mim. Eu vou levantar a espada, não é você. A nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra espíritos e potestades do ar. E essa luta, quem luta é Deus, porque aqui ninguém se move no mundo espiritual. Todo mundo aqui caminha nessa terra, mas nas nossas orações, nós movemos o nosso Senhor a lutar por nós, a guardar a nossa vida. E é isso que a igreja precisa fazer. Confie no poder de Deus, confie na sabedoria de Deus, não na dos homens. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro pedindo que o Senhor abra os nossos corações para que venhamos ouvir a Tua verdade, a Tua palavra. Senhor, Pai querido, é muito fácil, nos dias de hoje, rodeados de pessoas, Senhor, com bons argumentos, sermos confundidos a respeito da Tua palavra. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é simples e é para os simples, para os humildes de coração. Senhor, Pai querido, por isso eu te peço que o Senhor quebrante os nossos corações, temos a humildade para nos humilharmos diante de Ti, porque assim como o Senhor prometeu, que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Senhor, nós possamos confiar em Ti, Senhor, que não é pelas nossas capacidades, habilidades ou credenciais, e sim pela nossa fé no Senhor Jesus, que cremos e permanecemos em Ti. Por isso, dai-nos a graça de andarmos e permanecermos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus.